Olá, pessoal! Agora que nós já fizemos a parte da definição dos dados, ou seja, a criação do banco de dados e a criação das tabelas, e já populamos o nosso banco de dados, já fizemos as inserções necessárias, agora nós vamos ver então a parte de manipulação dos dados, que seria então a parte de consultas em SQL. Então, uma consulta, uma busca em SQL é definida por essas cláusulas aqui, select, from, where, né? Então, a cláusula select lista atributos, atributos requeridos para a nossa consulta de uma ou mais tabelas definidas, listadas na cláusula from, de acordo com alguma condição que aparece na cláusula where. E essa cláusula where, ela é opcional, então pode não ter nenhuma condição, né? Então, esse aqui é o formato da nossa consulta. Então, nós temos o select e o from, que são obrigatórios, né? E as demais cláusulas, elas são opcionais, incluindo o where, que seria uma condição, seria um predicado para a nossa seleção, certo? Então, a gente coloca select em uma lista de atributos e funções de agregação, que são os atributos e as funções para as quais a gente quer ver o resultado, né? Uma lista de tabelas, então, quais são as tabelas onde estão esses dados? E um predicado. Normalmente a gente tem um predicado, né? Uma condição para a nossa consulta, mas não é obrigatório em cada consulta. Bom, daí nós temos também uma outra cláusula que é o group by. E aí a gente coloca uma lista, um atributo ou uma lista de atributos. O que que isso significa? Isso significa que a gente quer agrupar, né, os dados por meio de algum atributo ou por meio de alguns atributos. Então, a gente lista aqui os atributos de agrupamento, né? E a cláusula having especifica, então, as condições do agrupamento, né? Então, aqui o where a gente especifica as condições para a nossa seleção e o having especifica as condições para o agrupamento. E além disso, a gente pode ordenar os nossos resultados por meio, as tuplas, né? Ordenar as tuplas por meio da cláusula order by. E aí a gente diz por meio de quais atributos que a gente quer fazer essa ordenação. Então pode ser um atributo ou pode ser uma lista de atributos, né? Então, como eu disse, a cláusula where ela pode ser omitida, né? E estabelece as condições, então, que são definidas sobre os atributos das relações que aparecem na cláusula from, certo? Então, especifica as condições para a seleção de tuplas no resultado da consulta. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, nós queremos selecionar a data de nascimento e o endereço. Então, aqui a lista de atributos, né? Quais os atributos nós queremos selecionar, quais nós queremos visualizar. Então, nós queremos a data de nascimento e o endereço de qual tabela? Da tabela empregado. Então, from empregado. Where, o primeiro nome é Alicia and o último nome é Zelaya. Então, nós queremos ver com essa consulta a data de nascimento e o endereço da Alice Zelaya, certo? Se a gente coloca um asterisco na cláusula select, então significa que a gente quer ver todos os atributos, certo? A gente não está especificando uma lista de atributos, a gente quer ver os valores de todos os atributos. De qual tabela? Da tabela empregado. E aqui a gente não tem nenhuma condição, a gente não tem cláusula where. Então, a gente quer ver todos os atributos da tabela empregado e não tem nenhuma condição para que as tuplas não tem nenhuma condição que as tuplas devem satisfazer, né? Então, a gente está buscando por todas as tuplas da tabela empregado. A gente quer ver, então, os dados da tabela empregado.
Bom, a ordem de apresentação dos atributos é a ordem que é colocada na cláusula select, certo? Então, aqui a gente vai colocar uma lista de atributos, certo? E essa ordem, então, é mantida na apresentação dos resultados. Bom, duas ou mais tuplas, elas podem possuir valores idênticos, né? Se na lista de atributos não aparece a chave primária, a gente pode ter, então, duas ou mais tuplas com valores idênticos. E aí, a cláusula select, ela elimina essas tuplas duplicadas. Mas a cláusula select, ela não elimina essas tuplas duplicadas. Para eliminar as tuplas duplicadas, a gente precisa colocar explicitamente que a gente quer apenas as tuplas distintas, né? Então, select distinct. E aí, a cláusula order by, ela é utilizada, então, para ordenar a apresentação dos dados. Essa ordenação pode ser em ordem ascendente, daí a gente usa o termo ASC, ou em ordem descendente, aí a gente usa o termo de ordenação DESC, certo? Bem, para especificar a condição que aparece na cláusula where, nós podemos utilizar os operadores relacionais e lógicos. Então, nós podemos utilizar os operadores lógicos and, or, not, e os operadores relacionais igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Nós também podemos utilizar as palavras-chave between e and para selecionar uma faixa de valores na nossa condição, né? Na cláusula where. O between and é o mesmo que maior ou igual e menor ou igual, porque ele pega também os valores limites. E nós podemos também comparar cadeias de caracteres na cláusula where. Então, nós podemos fazer isso utilizando a palavra like ou as palavras not like. E aí nós temos os operadores porcentagem e underscore. O porcentagem, ele substitui qualquer string, certo? E o underscore, ele substitui qualquer caractere. Então, o underscore, ele vai substituir apenas um caractere, certo? E a porcentagem, ela vai substituir uma cadeia de caracteres. Então, a gente poderia especificar numa consulta, por exemplo, que o primeiro nome se assemelha a Joe e uma porcentagem. Então, o que isso quer dizer? Que a gente quer um nome, né, um primeiro nome, que seria qualquer string que se inicia com Joe, porque a porcentagem ela vai substituir qualquer cadeia de caracteres. Agora, se a gente quiser um primeiro nome que seja semelhante a Joe, né, e tenha apenas 3 caracteres, daí a gente utiliza então o underscore. Então, esse underscore vai substituir um único caractere. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer um nome like Joe, né, que se inicie com Joe e tenha 3 caracteres no total. Então, olha só, nós temos aqui como exemplo uma consulta que diz o seguinte: select pnome e SSN. Então, esses são os dados que a gente quer ver. O primeiro nome, né, e o SSN da tabela empregado. E aí, aqui em where, a gente tem a nossa condição. Ela nos diz que o nome do empregado, que é o pnome, tem que ser semelhante ou tem que começar com J, né? E aí, aqui nós temos uma porcentagem que substitui qualquer subcadeia de caracteres, né? Então, nós queremos da tabela empregado o nome e o SSN daqueles empregados cujo nome começa com J, certo? E aqui nós já queremos, então, o nome, o primeiro nome e o SSN dos empregados cujo nome começa com Jô e ele tem 4 caracteres, né? O nome do empregado tem 4 caracteres, porque a gente tem aqui 2 underscore, certo? Então, a gente quer
um nome de empregado ou os nomes dos empregados que começam com J e possuem 4 letras, certo? Daí, nesse caso aqui, a gente vai ter como resultado lá na nossa tabela empregado, que a gente implementou, o John, a Joyce, o James e a Jennifer. E aqui a gente vai ter como resultado apenas o nome do John, né? É o único nome que possui 4 caracteres e começa com JO. Bom, nós também podemos especificar, então, mais de uma condição, né? Utilizando, então, nosso operador lógico AND, né? Para fazer uma conjunção de condições, então. Bom, então aqui nós estamos selecionando o primeiro nome e o SSN da tabela empregado, onde o primeiro nome começa com J, né? E aí a gente tem aqui qualquer subcadeia de caracteres, e que esse empregado seja do sexo feminino e que o número do departamento desse empregado seja igual a 5, né? Então, seria uma consulta do tipo: selecione o primeiro nome e o SSN dos empregados cujo nome começa com J, das empregadas, né, do sexo feminino, cujo nome comece com J e trabalhe no departamento número 5. Bom, a gente também tem operações sobre os conjuntos. Então, a gente tem a operação de união, de interseção e de diferença, certo? Da mesma maneira que a gente viu na álgebra relacional. Então, por exemplo, nós podemos ter a seguinte consulta, a especificação da seguinte consulta. Liste os nomes dos projetos dos departamentos 4 e 5. Então, o que a gente quer? A gente quer o PJ nome da tabela projeto, onde o DNUM é igual a 4, né? Então, a gente quer o nome dos projetos do departamento 4. Mas a gente também quer o PJ nome, né, da tabela empregado, onde o DNUM é igual a 5. A gente quer essas duas coisas, então. Os nomes dos projetos do departamento 4 e 5, certo? E aí a gente pode, então, fazer uma união do resultado. A gente tem aqui PJ nome e a gente tem aqui também PJ nome, certo? Então, vai aparecer no resultado aqueles que são do departamento 4, do departamento 5 ou dos dois, né? Mas no nosso caso a gente não tem nenhum projeto que seja coordenado por mais de um departamento. A gente poderia substituir a união também por um OR, né? Um ou lógico. Bom, se a gente inserir essa tupla aqui na tabela dependente, a gente vai poder fazer essa consulta aqui com mais de um resultado, certo? Então, primeiramente, nós devemos inserir na tabela dependente esses valores aqui, né? O SSN do empregado, o nome do dependente é a Alicia, do sexo feminino, que nasceu nessa data aqui, né? E é neta, então, desse empregado aqui, certo? E aí, a consulta está pedindo o seguinte: liste os nomes dos dependentes que têm nome igual a de algum empregado, certo? E não necessariamente do empregado do qual ele depende, do qual ele é dependente, né? Mas de qualquer empregado que aparece na tabela empregado. Então, o que a gente quer? A gente quer selecionar o nome do dependente da tabela dependente, certo? E a gente também quer o nome do empregado da tabela empregado. Então, a gente pode fazer uma intersecção dos resultados, certo? A gente quer aqueles nomes que aparecem aqui e também aparecem aqui. Ou seja, aqueles dependentes que têm nome igual ao de algum empregado.
Bom, então se nós fizermos aqui a inserção da tupla da Alicia, né, que é dependente, se eu não me engano, do Franklin Wong, nós vamos ter como resultado para a nossa consulta. Então, nós queremos aqueles dependentes que têm o mesmo nome de algum empregado, certo? E a gente está utilizando, então, a intersecção de conjunto. Nós vamos ter como resultado para essa consulta, então, a Alicia, que foi a que a gente acabou de inserir, porque a gente tem uma empregada chamada Alicia, e também o John, né, que foi uma inserção que a gente fez na letra E do exercício da última aula, certo? Nós podemos listar também os nomes dos empregados que não têm dependentes. Então, nós queremos aqueles empregados que estão na tabela empregado, mas que não estão, cujo SSN não está na tabela dependente, certo? Nós vamos fazer isso, então, por meio da diferença de conjuntos. Então, nós vamos selecionar o primeiro nome, é o que a gente quer os nomes dos empregados. Então, nós vamos selecionar o primeiro nome da tabela empregado, certo? E aqui nós temos, então, os nomes de todos os empregados. Aqui nós vamos selecionar o primeiro nome da tabela empregado e da tabela dependente, certo? E aqui nós temos uma condição, então, onde o SSN do empregado é igual ao ESSN do dependente, certo? E aí que, então, nós vamos ter os empregados, o primeiro nome dos empregados que possuem dependentes, certo? E não é isso que nós queremos justamente os empregados que não possuem dependentes. Então, nós vamos fazer uma subtração, né? Nós vamos pegar os nomes de todos os empregados e subtrair os nomes daqueles que possuem dependentes e vamos ficar, então, com os empregados que não possuem dependentes. Aqui na cláusula where também não é necessário especificar o nome da tabela, já que os atributos são diferentes. Então, a gente poderia colocar apenas onde o SSN é igual ao ESSN. Então, se nós fizermos essa consulta, nós vamos ter como resultado o nome daqueles empregados que não possuem dependentes, que são o Ahmed, o Ramesh, a Alicia ou Alicia, o Robert e o James. Observe então que se nós tirarmos o nome da tabela aqui na condição, a gente vai obter o mesmo resultado, certo? Porque os nomes dos atributos são diferentes, então não é necessário especificar de qual tabela é aquele atributo. Fica como exercício para vocês, então, fazer a seguinte consulta. Liste os nomes dos empregados que não têm filhos, filho e ou filha. Então, esse empregado pode ter outro dependente, mas não pode ter filhos.